tudo bem com vocês? Bom dia, meus amores. Bom dia, Bianca. Bom dia, Flávia. Bom dia, Giovana. Bom dia, Giovana Oliveira, Giovana Faria, né? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Isabelle. Bom dia, João Vitor. Bom dia, João Vitor Pereira. Bom dia, Cássia. Bom dia, Kathleen Cambuí. Bom dia, Laura. Bom dia, Laiane. Bom dia, Melanie. Bom dia, Sara Camille. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vinícius. Sala cheia hoje, hein? Muito bem, parabéns para você que acordou cedinho hoje e veio para essa aula, né, de química aí, muito, muito bem. Parabéns para você que acordou cedinho. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar página 42, atividade 3, história do átomo. Então, aqui eu vou passar para vocês um vídeo, né? Tudo se transforma, história da química, história dos modelos atômicos. É com isso que a gente começa. Vou passar o vídeo, depois eu explico alguma coisa se for necessário, tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá. Eu vou incluir o áudio, que agora eu aprendi. Oh, que legal! Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Então, vamos lá. Ampliando a tela, aguardando meus amores aparecerem aqui. Apareceram? Oh, muito bem. Estão vendo a tela, certo? Isto. Agora, eu vou reproduzir. Vejam se o som está saindo para vocês, por favor. O ser humano sempre precisou de modelos como forma de representar. Sim? Tá Saiu muito som? rápido. Sim. Por que será que tá rápido? É porque a professora, ela acelera um pouquinho, tá bom? Eu acelero porque eu tenho pouco tempo, ó, vida que corre, filha, vida que segue. Mas para vocês eu vou diminuir, tá? Vai ficar normalzinho. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4. O ser humano sempre precisou de modelos como forma de representar e entender o que antes era apenas uma ideia, ou seja, algo abstrato, sem forma e definição. No nosso caso, um modelo científico é um conjunto estruturado de conhecimento sobre um determinado assunto que explica resultados experimentais e possibilita a realização de previsões. Por isso, o programa de hoje vai contar a história das modelos atômicas. Não, desculpa, pessoal. O programa de hoje vai contar a história dos modelos atômicos. Se bem que um programa sobre as modelos mais bonitas, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Gisele Bündchen, não seria nada mal. Bom, o fato é que o nosso episódio não vai falar de nenhuma Gisele nem Naomi. Vamos falar de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Kika, você tem que matar a bola verde e não a vermelha. Não, essa é a vermelha, a outra é a verde. Você tá enxergando bem? Eu tô, você que tá me confundindo. Kika, se liga, o programa já começou. Um dos primeiros modelos atômicos da história recente surgiu em 1808. O responsável por esse modelo foi o químico, meteorologista e físico inglês John Dalton. Por sinal, Dalton não enxergava nada bem. Ele confundia um pouco as cores. Durante muito tempo, Dalton se dedicou ao estudo da sua doença sem chegar a grandes conclusões. Em compensação, popularizou o distúrbio da troca de cores, que em sua homenagem ficou conhecido como daltonismo. Mas antes de entrarmos no modelo atômico de Dalton, vamos entender a origem de uma palavra muito importante para o nosso programa de hoje: átomo. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível, que não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. A, não, e tomo, partícula. De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira.
Dentro se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecem um fluxo de cargas elétricas. São chamados raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos elétrico e magnético controlados. Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. É por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Não é mesmo, Kika? Em 1904, Thomson sugeriu um modelo para o átomo que consistia na maneira mais simples de explicar os raios catódicos e os processos de eletrização e ionização da matéria. O modelo de Thomson foi denominado pudim de passas, onde a massa do pudim é esférica e de carga positiva e as passas são os elétrons, de carga negativa. Na verdade, o modelo do pudim de passas tinha todas as fatias. Eu vou aproveitar e comer mais umazinha. Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que, em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos, antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio. Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera. E os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, um mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum.
Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante. Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. É sobre isso que o nosso especialista de verdade, agora é sério, hein, pessoal, vai falar. E ele criou um modelo que permitisse ao elétron estar em determinadas órbitas e em movimento sem perder energia espontaneamente. À medida que você se afasta do núcleo, os níveis começam a ter um volume cada vez maior. E o modelo começa a meio com uma conformação matemática. E o instrumento em matemática são os números. Então vão surgir os números quânticos, que vão quantizar essa energia do elétron. Esse número quântico associado ao nível, definido por Bohr, é chamado número quântico principal. Tá? E varia de 1 a 7. E é através desse número quântico a gente vai precisar a quantidade máxima de elétrons em cada nível. Tem certas fontes de energia que, absorvidas pelo elétron, promovem ele a um nível mais externo. E é claro, se ele perde essa energia, ele volta para um nível mais interno. Então foi Bohr que permitiu que tal modelo pudesse ser propagado com base teórica, que vai criar as bases do que a gente chama de uma física ou de uma mecânica quântica. O modelo atômico moderno tem como base a mecânica quântica. O cientista austríaco Schrödinger deu uma contribuição muito importante ao publicar um trabalho no ano de 1926, no qual apresentou a equação de onda de matéria, mais conhecida como equação de Schrödinger. Para ficar mais claro, aqui vale uma comparação. A equação de Schrödinger está para a mecânica quântica e o mundo microscópico, assim como a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell estão para a física clássica e o mundo macroscópico. A equação de Schrödinger é aplicada com sucesso na explicação de todos os experimentos que não envolvem condições relativistas, isto é, velocidades próximas da luz. Hoje vimos que, ao longo do tempo, os modelos atômicos foram se aperfeiçoando. Desde os gregos, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger e a mecânica quântica, muita água já rolou. Bom, agora que você já entendeu a história dos modelos atômicos, eu vou voltar pro meu joguinho, que ainda falta muito para eu entender de sinuca e poder jogar contra os meninos. Kika, essa bola é vermelha. Você tem que acertar a verde. Mas qual é o seu problema comigo hoje, hein? Kika, você é daltônica? Ué? Por quê? Voltando, então, aqui. Vocês gostaram dos cientistas descendo lá no toboágua? Bonitinho, né? Bom, então, só para fechar. Então, nós temos aí 4 modelos atômicos, né? O primeiro conhecido como modelo de Dalton, da bola de bilhar. O ano passado eu pedi para vocês montarem esses 4 modelos. Aliás, isso. Os 3, na verdade, né? Porque o de Rutherford, ele foi aperfeiçoado por Bohr, então fica chamado Rutherford-Bohr, tá? Então, é o modelo de Dalton, da bola de bilhar. Vocês lembram que vocês pintaram uma bolinha de isopor de uma cor só? O outro era o modelo de Thomson, então, o modelo do pudim de passas, né? Aí você tem uma bolinha, e aí alguns pintaram com canetinha, né, as partículas ali, e outros colocaram bolinhas de isopor menores de outra cor. E por último tinha o modelo de Rutherford, que a maioria usou arame, lembra que vocês montaram no isopor também, que ficou bem legal e a gente ia usar esse ano para fazer uma feira de ciências, mas infelizmente, né, veio a pandemia e a gente não vai conseguir fazer isso. De acordo com esses modelos, que começou lá, né, na antiguidade, que eles achavam que o átomo era a menor partícula e, portanto, indivisível, hoje nós sabemos que não, que o átomo ele não é indivisível, mas o nome permaneceu. Por que ele não é indivisível? Porque o átomo é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Tudo bem até aqui, meus amores? Sim? Então, nessa atividade 3A, eu vou pedir para vocês escreverem lá no caderno de vocês um resuminho, tá? De cada modelo, se quiser desenhar também, mas isso é bem tranquilo, dá até para encontrar representações na internet, aí vocês façam uma coisa bem simples. Agora nós vamos ver o 3B, Teoria Atômica de Dalton, tá bom? Então, é um outro videozinho que eu vou passar bem rápido, e depois nós vamos fazer o 3C, que é um exercício. Alguma dúvida até aqui? Podem falar? Não? Tranquilo? Estão acordados, né, bolinhas? Eu vejo um monte de bolinha aqui. Eu vou até tirar uma foto depois para vocês olharem como que é interessante a visão que eu tenho por aqui. Bom, vamos lá, então. Vou
projetar, então, o próximo vídeo para nós. Se alguém tiver dúvida, me chama. Aqui, agora vamos para a teoria atômica de Dalton. Isto. Ampliando a tela. Vejam se dá para ouvir o som, se está tranquilo. Vou passar um pouquinho para vocês e aí a gente... Aí. Fala, estudante. Diogo Lopes, mais uma aula de Química. O tema da nossa aula de hoje é a teoria... Muito rápido? Eu vou já diminuir, tá? É que a prova de vocês, ela é um pouquinho só ansiosa, tá bom? Vamos voltar antes que alguém brigue comigo. Então, ele vai falar sobre a teoria de Dalton. Bora lá. Fala, estudante. Diogo Lopes, mais uma aula de Química. E o tema da nossa aula de hoje é a teoria atômica de Dalton. Então, estudante, na aula de hoje nós vamos estar estudando a teoria atômica de Dalton. Teoria essa que foi a primeira proposta para o formador da matéria, ou seja, a unidade que forma uma matéria, sendo tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa. Dalton foi o primeiro cientista que propôs uma teoria que viesse mostrar ao mundo científico como seria esse formador da matéria. Isso aconteceu no ano de 1803. Agora, isso só foi possível porque John Dalton se baseou nas chamadas leis ponderais. Leis essas que foram propostas pelos cientistas Lavoisier e Proust, onde Lavoisier afirmava que em uma reação química haveria uma manutenção da massa, ou seja, a soma das massas dos reagentes em uma reação sempre seria igual à soma das massas dos produtos dessa mesma reação, enquanto que Proust afirmava que em uma reação química sempre haveria uma proporção em massa com relação aos participantes dessa reação. Quando eu faço uma reação química mais de uma vez, as massas que eu tenho nessa reação sempre terão uma relação muito específica entre si. E foi baseado nessas leis ponderais, estudando essas leis ponderais, foi que John Dalton teve a condição de desenvolver a sua teoria atômica. Foi exatamente aí que ele propõe o primeiro modelo atômico da história científica. Modelo esse que ele forneceu o nome de bola de bilhar, até para favorecer, para dar aí uma condição para que as pessoas entendessem de uma forma mais simples como ele imaginava o átomo. Como é que John Dalton imaginava o átomo? Como ele chamou o átomo de bola de bilhar, de acordo com ele, o átomo seria algo extremamente maciço, indivisível e indestrutível. Essas foram as apresentações que Dalton deu para o átomo. Então, segundo ele, o átomo seria assim, o formador da matéria, a unidade elementar da matéria seria assim, algo esférico, maciço, indivisível e indestrutível, o qual ele chamou de bola de bilhar. Segundo essa visão, em cima dessa visão, Dalton ainda teve a condição de propor diversas observações que foram extremamente importantes e ainda são utilizadas até hoje. O que acontece? Dalton teve a condição de propor o que seria, na natureza, uma substância simples e uma substância composta. De que forma nós teríamos a condição de diferenciar esses tipos de substâncias? Por que isso? Porque na natureza, cada substância, segundo ele, apresentaria um tipo de átomo. Então, de acordo com John Dalton, na natureza existiam átomos diferentes. Só que esses átomos diferentes teriam a condição de formar substâncias diferentes, que ele teve aí a ideia de propor o termo simples e composta. Só que para a substância simples, segundo ele, haveria um átomo simples, ou seja, uma substância simples seria formada por um átomo simples, enquanto que uma substância composta seria formada por um átomo composto. Aí você fala, Diogo, mas como é que eu vou diferenciar esse lance de átomo simples de átomo composto? Na verdade, para Dalton, átomo simples seria aquele átomo que não pode ser dividido. Eu posso ter um agrupamento de átomos iguais, formando substâncias diferentes. Observe esse detalhe. Aqui eu tenho um grupo de átomos azuis, um grupo de átomos amarelos, um grupo de átomos vermelhos. De acordo com Dalton, cada átomo desse, cada átomo azul seria um átomo simples.
Eu posso até separar esses dois átomos que formam a substância, porém a separação desses átomos vai estar resultando para mim em dois átomos iguais. Eu continuarei tendo o mesmo tipo de átomo, porque a substância é formada pelo mesmo tipo de átomo. Isso acontecendo independente da quantidade de átomos naquela que formam a unidade molecular daquela substância. Por isso que ele denominou isso de átomo simples. Agora, no caso dos átomos compostos, o que acontece? No caso de um átomo composto, de acordo com John Dalton, o átomo composto é aquele que pode sofrer uma decomposição. Aí você fala, mas como assim? Seria o fato igual a esses grupos moleculares que eu tenho aqui no quadro. Se você observar, na unidade molecular 1, na 2 e na 3, nós temos grupos de átomos diferentes. Aqui na 1 eu tenho um átomo azul com um átomo vermelho. Na 2 eu tenho átomos azuis com um átomo preto. E na 3 eu tenho um átomo amarelo com um átomo vermelho. O que acontece? Segundo Dalton, eu posso decompor, ou seja, promover a decomposição da substância de número 1. Só que quando eu decompor a substância número 1, o que vai ocorrer? Eu vou ter a decomposição, a separação, em duas unidades atômicas diferentes. Ou seja, dois átomos simples diferentes. O átomo simples azul e o átomo simples vermelho. Por isso que eu digo que isso aqui é um átomo composto por dois átomos diferentes. Aqui na molécula 2 seria a mesma coisa. Quando eu promovo a separação entre os átomos que aqui estão, eu vou ter a separação entre átomos simples diferentes, que seria o átomo azul e o átomo preto. Então, toda substância composta seria formada por átomos compostos, porque eu tenho a condição de realizar essa decomposição. Além disso, uma substância igual, ela vai apresentar os mesmos átomos, sendo que uma substância diferente, obviamente, ela vai apresentar átomos diferentes. Então, isso seria algo baseado na teoria atômica que Dalton propôs. Agora, algo extremamente interessante foi o fato de que, de acordo com ele, substâncias simples podem formar substâncias compostas diferentes, ou átomos simples podem formar substâncias compostas ou átomos compostos diferentes. Aí você fala, Diogo, mas como assim? Como é que funciona isso? Eu tenho aqui, o átomo amarelo, que eu vou chamar de X, o átomo vermelho, que eu vou chamar de Y, e o átomo azul, que eu vou chamar de Z. Quando eu faço a junção do átomo Z, que é o azul, com o átomo Y, que é o vermelho, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de uma substância composta completamente diferente. Se eu faço uma junção do átomo Z, que é o azul, com o átomo X, que é o amarelo, eu vou ter a condição de formar uma outra substância química. Por quê? Porque eu tenho átomos completamente diferentes. Então, de acordo com ele, combinações diferentes entre os átomos podem formar substâncias diferentes. Isso utilizando o mesmo tipo de átomos simples. Átomos simples diferentes, agregados de formas diferentes, formando substâncias completamente diferentes. Então, essas foram as observações propostas por Dalton em sua teoria atômica. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse os links que estão na descrição do nosso vídeo. Eu te espero na próxima aula. Valeu! Hello! Bom, amores, deu para entender mais ou menos o que ele disse? Sim, não, talvez? Só mostrar isso aqui, vai ficar passando musiquinha para nós. Bom, pro que ele falou aí de átomos iguais, formando substância simples, substância composta, primeiro vocês vão fazer, então, no exercício 3B, sistematizar as ideias apresentadas, dando ênfase aos postulados do Dalton. Então, para Dalton, ele representava os átomos como bolinhas, tá? São várias bolinhas, cada uma é de um tipo. Então, cada cor define um tipo de átomo. Para ficar mais fácil de entender, então, depois vocês façam um resumo aqui no exercício 3B, tá? Eu vou apresentar o 3C, que é essa imagem aqui, eu vou postar para vocês, tá? Chegou alguém aqui, vocês conseguiram, como fala, deixar a pessoa entrar? Abriram a portinha aí para ela? Quem que era que chegou? Hello? Tinha alguém entrando aqui, não tinha? Não viram? Ninguém viu?
Não? Então tá. Vocês estão quietinhos hoje, meus bebês. Né, meus bebês? Meus bebês. Deixa eu ver. Conseguem... Cadê? Vamos ver se vocês conseguem ver esta tela. Opa, aqui. Então, olha só, exercício 3C. Para a gente esclarecer tudo isso que a gente viu até agora, tá? Observe a representação de átomos, página 42, exercício 3C. Observe a representação de átomos a seguir e responda as perguntas. Letra A. Quantos átomos temos no total? Ele quer saber todos, certo? O que vocês percebem aqui? Para responder quantos átomos eu tenho no total, eu vou ter que contar, não é verdade? Certo? Então, eu tenho átomos que são representados por esferas pretas, eu tenho esferas com contorno preto e branco por dentro, então posso dizer que são esferinhas brancas. Eu tenho essas maiores em laranja, eu tenho essa outra aqui grande em preto, e eu tenho uma média em azul, certo? Aqui eu coloquei uma a mais, porque depois nós vamos representar as imagens. Deixa eu puxar ela aqui para baixo. Ai, fica aí então, filhinha, vai. O que nós vamos fazer então? Para responder a letra A, nós precisamos contar quantos átomos nós temos nesta imagem. Vocês me ajudam? Sim? Vamos lá, então. Olha só. Começando por aqui, ó. Essa imagem que tem uma bolinha branca e duas pretas, que tem 3 átomos, eu tenho quantas vezes ela? Eu tenho 1, 2, 3, certo? Eu tenho 3 desta, que é formada por uma bolinha preta com uma branca aqui. E aí, eu tenho mais uma bolinha vermelha aqui embaixo. Vou colocar aqui do lado para ajudar, para vocês entenderem. Essa daqui é a famosa quem? Que às vezes eu falo para vocês, é a cabecinha do Mickey. Que substância que é essa daqui? H2? Ó, vocês podem abrir o microfone, tá? Para conversar comigo. Eu fico triste sozinha. Bom, vamos lá então. Eu tenho quantas dessa daqui? 1, 2, 3. Cada uma tem 3 átomos, então eu já tenho aqui 9, certo? Vamos somando aí. Eu já tenho 9 átomos dessa daqui. Eu tenho uma outra molécula. Vocês estão aí, né? Tá. Eu tenho uma outra molécula, então eu posso separar aqui, tá vendo? Para formar outra molécula. Vou formar essa daqui, que tem uma laranja grande, e ela tem também mais, 3 pretas. Então, vamos pegar aqui mais uma pretinha, cola. Isso, tá aqui do lado. Vou pôr aqui, tá? Quantas dessa daqui a gente tem no desenho? Vamos contar? 1, 2, 3. Alguém vê mais que 3? Não, né? Tudo bem? Então, eu tenho 3 com quantos átomos? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho mais 12. Mais. Eu acho que eu vou deixar aqui embaixo, montado assim, para vocês entenderem melhor, né? Porque eu não quero causar confusão na cabecinha dos meus amados, meus amores. Então, aqui uma. Alguém conversa comigo. Mas aqui outra. Pronto. Certo? Esse daqui traz mais para cá. O microfone de vocês está mutado? Não, né? Tá ok, né? Tá. Tá bom. É um complô mesmo. Bom, essa daqui, agora nós vamos contar. Essa daqui, ó, que é a bolinha preta, 2 iguais, 2 juntas.
Quantas eu tenho? Duas. Isso. Oh, alguém falou comigo. Então, eu tenho duas dessa daqui, ó. Uma e duas. Duas dessa daqui, representação. Então, um átomo, 2, 3, 4. Mais 4 átomos. Certo? Já representamos, ó. Uma molécula, duas moléculas, 3 moléculas. Agora, e esse daqui que é formado por duas laranjas? Vão contando aí quantas tem, enquanto eu vou montando aqui. Tem quantas, gente? 5. 5. Vamos conferir. Quem que tá me ajudando? Isabel? A Flávia. A Flávia, muito bem, Flávia, muito obrigada. Olha só, então vamos ver a laranja. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, 5 mesmo. Então, olha, 2 átomos aqui, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, mais, opa, não é igual ainda não. Mais 10 átomos. Opa, vamos descer essa molécula aqui, que ela tá no meio do caminho. Queridinha, sai daí. Eu vou pôr um exercício parecido com esse na prova, tá? Que ele não é difícil, é só identificar. Então, se vocês tiverem dúvida, pergunta agora para sua prova, tá bom? Falta qual agora? Falta esse laranjinha que tem uma preta de cada lado, né? Isso, então vamos lá, para o laranjinha com uma preta de cada lado. Vamos ver quantos tem desses. Vocês vão contando aí para mim, por favor? 1, 2. Quantos tem? 5. 5. Ótimo. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma dessas moléculas, elas são formadas por 3 átomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, mais 15 átomos. Cada cor, não é, representa um átomo diferente. Quando essas cores se agrupam, elas vão formar substâncias diferentes. Isso já ficou claro para vocês, porque eu lembro que o ano passado tinha um exercício do livro que nós fizemos. Talvez vocês não lembrem, porque são muitas matérias, mas eu me lembro bem que a gente trabalhou nessa questão, tá? Agora, tem uma outra molécula aqui, que é essa daqui, ó, que tem 2 laranjas e uma preta de cada lado, certo? Então, nós precisamos representar essa daí também. Contem para mim quantas tem, por favor. Então, eu tenho aqui 1, 2, opa, e tem uma pretinha de cada lado. Conseguiram contar? São 3? São 3, vou conferir com vocês, só um minutinho. Aqui de um lado e aqui do outro lado. Ok. Então, olha só, vamos lá. Temos uma aqui, 2 e 3. Muito bem. Cada uma delas é formada por 4 átomos, ou seja, 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, mais 12. E falta qual agora? Essa aqui tem a bolinha azul, né? Vejam se eu esqueci de alguma aí, por favor. Eu acho que não, né, gente? Quantas dessa que é formado por bolinhas azuis e pretas tem? Ah, tem essa daqui também, né? Ó, que eu não tô vendo agora. Agora que eu vi. Então, essa daqui tem quantas, gente? Azul com preto. 3 também. 3, olhem direito. Ou 2. 2, ó. 1, 2. Essa não, porque essa tá ligada com uma outra aqui, tá vendo? A outra molécula. Isso, é uma outra molécula, exatamente. Então, aqui eu tenho 1, 2. Cada uma é formada por 2 átomos. 1, 2, 3, 4. Então, mais
4. E eu tenho uma dessa daqui. Então, vou desenhar ela aqui do lado, representar. Vou puxar vocês aqui para cima. Então, vamos lá. São 4 bolinhas pretas. 1, 2, 3, 4. 4 pretas. 2. Depois vocês façam o teste de brincar com isso daqui, é gostoso. É melhor do que pintar bolinha de isopor, né, Pro? Claro. Esse ano que a gente ia fazer um cubo, aliás, vamos fazer ainda, porque eu vou pedir, tá? E aqui tem uma azul, mesmo em casa eu vou pedir, porque essa é uma atividade que é muito importante para entender a matéria, tá? Então, vamos lá, como que ela é organizada? Então, ela tem uma laranja embaixo, aí ela tem uma bolinha preta aqui, outra aqui embaixo. Isso. A azul vem aqui em cima. Tá entendendo, Laura? Laurinha? Tudo bem? Então, vamos lá. Isso. E aí tem uma outra aqui. Opa. Certo? Ó, ficou igual, né? Mais ou menos igual. E quantos átomos tem essa molécula, gente? Um átomo, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O tal que vai dar aqui? Vamos fazer a conta? Vou fazer com vocês, tá bom? 9. Vamos usar aqui a calculadora do celular. Façam a conta aí, vamos ver se o valor bate. Eu sei que vocês estão usando o celular, acho que não dá para fazer a conta, né? Então, vamos fazer na mão mesmo. 9, mais 12, mais 4, mais 10, mais 15, mais 12, mais 4, mais 6. Quanto deu para vocês aí? Não sei se deu tempo de fazer a conta, mas deu 72. Alguém achou outro valor diferente? Não? Hã? Eu fiz de cabeça, deu isso também. Deu isso de cabeça? Olha que coisa linda. Uma maneira fácil da gente fazer conta de cabeça é ir somando quando dá 10, né? Então, aqui, ó, 10, mais 12, 22, tá? E dessa forma também ajuda bastante. Eu vou puxar essa imagem... Não, melhor deixar aqui. Peraí. Deixa eu dar só uma puxadinha para cá para liberar espaço. Aí, quando não mexe, aí você vai aqui, ó. Formatar imagem. Cadê? Design. Aí você vai aqui, ó. Aí coloca no justa. Aí na hora que você põe no justa, ops. Não, no justa não. Minha querida. Não. Alinhado. Ai, que santo Deus. Esqueci. Mas enfim, deixa ela aí. Desiste, Pro, vai. Nossa, cadê minhas moléculas? Gente, onde elas foram? Vocês estão rindo de mim, né? Eu tô pagando muitos micos aqui nessa internet. Volta, vai, volta. Quadrado ou plano de fundo? Oi? Gente, tem alguém fazer? Colocar quadrado ou plano de fundo? Não, eu quero mudar essa tabela lá pra cima. Tem alguém tentando entrar? Vocês autorizem pra mim, por favor? Ai, eu sumi. Ai, voltaram. Autorizaram aí a pessoa a entrar, por favor, tá? Bom, esquece o que eu tava tentando fazer, tá bom? A Pro tá doidinha. Eu vou fazer aqui embaixo, qual o problema, né? Aí, pronto, B. A letra B tá dizendo o seguinte. Quantas moléculas temos no total? Então, vamos lá. Contando aí. Quantas nós temos no total? Vou deixar vocês contarem, eu vou contar aqui, nós vamos ver se bate. Para contar, vocês vão contar todos os agrupados, tá? Então, esse agrupado aqui é uma molécula, esse outro agrupado de bolinhas é outra molécula, tá? Quantas deram? 24? Para mim também deu isso. Então, 24 moléculas. Eu vou escrever aqui em cima, 72 átomos, né? Para não fazer confusão. Aqui são átomos. Total, tá bom?
E aí são 24 moléculas. E na letra C, quantas substâncias diferentes há no sistema? Então, vocês vão olhar quantos agrupamentos diferentes vocês conseguem encontrar. Se for repetido, conta uma vez só, tá? Então, vejam aí. Nossa, que difícil, eu tô tendo que desenhar, não sei vocês como é que estão fazendo. É só eu ver o desenho que eu fiz ali embaixo, né? Mas eu não vou fazer isso para não colar. É que vocês aprendam a observar. Tem 8, Pro? Tem 8 tipos? Pra mim, então, É? ainda Acho que sim. Tem 9, tem 9. Tem 9 7. tipos? 7? Que ainda mais. Bingo, deu aqui. Eu contei 8. eu acho que tem 9. 9, vamos ver então. O meu deu 8. Vamos lá então. Tem essa branca, cabecinha do Mickey, certo? 1. Tem essa azul com preto, 2. Tem essas duas laranjas, 3. Tem essas duas pretas, 4. Tem essa daqui, laranja com azul, com preto, desculpa, 5. Tem essa daqui, duas laranjas e duas pretas, 6. Tem essa daqui, uma laranja e 3 pretas, 7. E tem essa daqui, 8. Esqueci alguma? Não, então tá certo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, temos 8, né? Então, quantas substâncias há no sistema? 8 substâncias, vou escrever assim, ó, diferentes. Escrevam aí para não ter erro, tá bom? Esse era o exercício que faltava para a gente fazer antes da prova e que eu pedi no roteiro dessa semana, então faltava corrigir. E aí tem mais um aqui embaixo, né? Vamos lá. Tranquilo até aqui, amores? Sim? Posso pôr esse exercício na prova? É bem tranquilo? Dá para fazer? Sim. Dá, né? Isso, ótimo. Quantos elementos químicos diferentes há no sistema? Vou deixar vocês contarem aí. Elementos químicos, ou seja, quantas bolinhas de cada cor e tamanho tem aí? Cinco? É? Quem dá mais? Acho que é 5, Pro. É? Isso, 5. Alguém achou uma coisa diferente? Não, né? Então, vamos lá. Tem a grande branca, né? 1. Tem a pequena preta, 2. Tem a média em azul, 3. Tem a grande em laranja, 4. E tem a grande preta, 5. Perfeito. Né? Então, eu tenho quantos elementos químicos diferentes? 5 elementos químicos ou átomos, tá? Também servem. Diferentes. Tudo bem até aqui, amores? Ótimo. Então, esse daqui foi o exercício 3C. Agora nós vamos fazer o 3D, que aí a gente já encerra essa parte. 3D. Alguém falou alguma coisa? Pode falar? Não? Bom, agora nós vamos ter que definir o que é uma substância pura, o que é uma substância simples, mesmo, tá, né? Mas eu vou explicar através da observação dessas imagens, que ajuda bastante. Então, olha só, se eu tiver uma substância pura, por exemplo, eu vou fazer aqui uma representação para vocês. Vamos ver se eu consigo, né, amores? Sim, isto, ó, vou fazer um Becker, tá? Meia boca, mas ok. Vai para cá, sem preenchimento, eu disse. E a linha preta.
Você ri, né, garota? E a linha preta. Eu disse preta. Ok. Agora vamos inserir uma figura aqui. Tchau. Aqui. Sem preenchimento. Preta, preta, eu disse preta. Onde é que tem borracha aqui, gente? Isso aqui é uma borracha? Não. É aqui no desenho. É aqui, deixa eu ver. Desenho, querida. Ai, eu não sei onde tem borracha aqui. Era ali mesmo. Deixa eu ver. Ah, faz de conta que isso aqui é um becker? Tá, tudo bem. Tudo bem. Então, olha só. Ai, como vocês são amáveis. Ai, vocês são lindos, tá? Eu fiz uma tampa aí nesse becker, mas tudo bem. Ai, vai pra cá, querida. Isso, meu amor. O que vocês querem colocar nesse becker? Água? Pode ser? Pode, Pro. Não sei nem o que você tá falando, Pro. Vocês vão entender, meus anjos. Eu quero colocar isso aqui, ó. Eu queria copiar. Ai, como é que eu faço isso? Também não sei. Vai do seu jeito. Querida Eliane Couto, você tá confundindo mais a cabecinha dos bebês. Então vamos... Ah! Aí, tá vendo? Tenha calma. Você está sendo gravada. Você está sendo filmada. Sorria. Vocês não vão fazer memes de mim. Se eu colocar nesse becker aqui... Era mais fácil falar, né? Fala aí. Se eu colocar nesse becker aqui várias moléculas de quê? De água, tá? Coloco várias moléculas de água, apenas água, tá bom? O que que eu vou ter? Eu vou ter uma substância pura. Por quê? Porque não é uma mistura. É uma substância pura. Eu só tenho um tipo de substância. Mesmo que seja formada por dois átomos diferentes, Pro? Sim, mesmo que seja formado por dois átomos diferentes. Então, isso é uma substância pura? É. O que que é uma substância pura, então? É uma substância... que contém o quê, gente? Eu tenho uma pergunta. Faça. Toda substância simples derivada do hidrogênio pode ser considerada uma substância simples? Vamos entender a diferença entre substância pura e substância simples, então? Olha só, eu vou explicar para você. Vou descer isso aqui um pouquinho. Vem aqui, becker. Faz de conta que isso aqui é um becker, tá? Eu vou terminar de escrever aqui, ó. Substância pura é uma substância que contém, na sua composição... Depois eu deixo vocês tirarem um print, tá? Que contém na sua composição química propriedades. Então, propriedades. Tirar vocês daqui de novo. Ai, suba. Isso. Propriedades físicas e químicas. Constantes. Ou seja, essa substância que eu coloquei aqui, água, ela tem ponto de ebulição, ponto de fusão, tudo fixo, tá? E o que isso vai definir? Então, se eu tiver uma temperatura que entra em ebulição a 100 graus Celsius, eu sei que é água. Se eu tenho uma substância que dissolve todas as demais substâncias e que o ponto de fusão é 0, eu sei que é água. Tá dando para entender isso? Então, uma substância... Obrigada, amores. Se tiver dúvida, já fala, tá? Então, uma substância pura, ela sempre vai ter essas propriedades constantes, tá? Mas não parece a cabecinha do Mickey? Fala a verdade. Nossa, é muito igual. Na faculdade, eu já olhei e falei, ai, que fofinha a molécula de água. E aqui... a outra, ok? Eu poderia ter várias aqui, eu só representei duas, tá? Pergunta, Isabelle, qual foi a sua pergunta? Toda substância formada por hidrogênio? Se os compostos do gás hidrogênio são considerados substâncias simples. Sim, se for H2, por exemplo, H2, Isso. sim, substância simples. E se for O2, simples também? Então, Então, sim.
Ah, então, isso. Vamos observar aqui no desenho. Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um tipo de átomo. Quais seriam, então? As que tem duas em laranja, qual mais? Ah, sim. Duas em Duas preto. pretas. Isso. E tem mais alguma? Não, né? Não? Só duas laranjas e duas pretas, e qual mais? A branca e as duas pretinhas? Não, tem que ser de um tipo de átomo só, Ah, tá. tá? Então, olha, esse é o modelo, quando a gente representa essas bolinhas de bilhar, lembra bem, de quem é esse modelo? Dalton. Excelente. Então, esse é o modelo de Dalton. Substâncias simples, então, são o quê? São formadas, né? Então, são substâncias. Vou escrever uma substância formada por apenas um tipo de átomo, tá? Ou apenas um elemento químico, ou pode repetir 3 vezes, 4 vezes, mas é apenas um tipo de átomo, tá? Uhum. Tudo bem, amores? E o que seria, então, uma mistura? Dois Uma diferentes átomos. Isso, 2 ou mais. Nossa, isso aqui vai aparecer para vocês? Ai, sai. Então, olha só. Uma mistura, então, é uma substância formada melhor colocar formada direto, porque essa palavra vai aparecer aqui depois. Uma mistura, então, é formada por duas ou mais substâncias puras. Ah, então quer dizer que eu posso ter, por exemplo, aqui, água e essas duas bolinhas laranja junto? Sim, isso é uma mistura. E aí eu coloco aqui, ó, esta laranja. Fala, alguém perguntou? Não? Então, olha só. Cada uma destas substâncias separadas são substâncias puras, tá? Duas laranjas, substância pura. As cabecinhas de Mickey, que é a molécula de água, substância pura, porque tem ponto de ebulição, fusão específico. O que é uma substância simples? É uma substância formada por apenas um tipo de elemento. Então, essa cabecinha de Mickey aqui é uma substância simples? Não. Não, exatamente, tá? Agora, essa daqui que tem duas laranjas é uma substância simples? Uhum. Sim. E uma mistura, o que é? Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias puras. Ah, então aqui eu tenho água e alguma coisa dissolvida na água. Então, essa é uma substância, essa é uma mistura, no caso. Uma mistura, então, eu posso ter água com sal, água com açúcar, água com limão, suco em pó com leite, sei lá, qualquer coisa, tá bom? Que são substâncias misturadas. O ar atmosférico é uma substância simples ou uma mistura? Mistura? Por quê? O que tem no ar atmosférico? Mais de um elemento. Isso, tem oxigênio, tem gás hidrogênio, tem gás nitrogênio, tá? Tem moléculas de água, tem uma série de coisas no ar atmosférico. E agora, por exemplo, quando você vai tomar água mineral, tá? Água mineral ou água de torneira também. É uma substância simples ou uma mistura? É isso. E agora? Não é água pura, hein? Não tem água pura. No caso, desculpa. Não tem só molécula de água na água mineral. Na água mineral tem sais minerais dissolvidos. Tem que lembrar disso. Então, se eu perguntar, o ar atmosférico é uma substância pura ou uma mistura? Vocês vão falar que é o quê? Mistura. Mistura. E a água mineral? E a água mineral é uma substância pura ou uma mistura? É uma mistura. Mistura, excelente. Agora, eu vou para o hospital, preciso tomar lá, ficar no balão de oxigênio. O balão de oxigênio lá que você vai ficar é uma mistura
ou é uma substância simples? Simples. Simples, porque só tem oxigênio. Deu para entender, meus anjos? Sim. Sim? Sim? Alguma dúvida tem aqui? Não? Tudo bem? Olha, então, vocês vão dar exemplos, nessa 3D aqui que a gente fez, eu coloquei as definições, vocês vão dar exemplo utilizando o modelo de Dalton. Então, aqui, você vai fazer o desenho, tá? Então, coloca aí, exemplo. Água. Qual é o desenho? Essa cabecinha do Mickey, tá? Desenha aqui do lado. Uma substância simples. Pode ser o quê? H2, O2. Vou colocar aqui, tem que colocar sempre certinho, o número sempre pequenininho aqui embaixo, subscrito, senão fica errado. Opa. Vou escrever também o símbolo da água aqui para ninguém confundir, tá? Então, água é H2O. Diminui aqui o 2. Ok. Tem que desenhar a molécula, tá, meus anjos? Agora, um exemplo de mistura. Que pode ser? Vou escrever aqui que é exemplo. Falem aí um exemplo de mistura, tipo água com... Sal de cozinha? Sal de cozinha, pode ser. Isso. Já tá acabando, tá, gente? Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês fazerem... Eu vou diminuir para vocês fazerem o print, tá bom? Da tela toda. Aqui. E aqui. Nós temos mais uma aula sexta-feira. Eu vou mandar a prova hoje à tarde, tá? Assim que eu terminar, eu só queria saber certinho até onde a gente conseguiria chegar. E na sexta-feira eu tiro dúvidas, tá? Da prova mesmo, tiver dúvida, perguntar. Vocês podem trazer as dúvidas para me perguntar. Então, aqui, água e sal, né? É uma mistura. Então, coloquei água e NaCl, que aqui o NaCl é o sal. Ai, Pro, como é que eu vou representar o NaCl? Você vai fazer, pode fazer duas bolinhas, uma grande de uma cor e uma outra de outra cor. Pode ser laranja e azul? Pode, a cor que você quiser. E a água, como eu faço? Aqui, uma bolinha grande, duas pequenas, independente da cor, tá bom? O que Dalton fazia era o seguinte, se o hidrogênio ele representasse como sendo uma bolinha preta, sempre que aparecesse o hidrogênio, eu teria que ter a mesma cor, tá bom, gente? Ficou claro isso, meus amores? Eu vou diminuir a tela agora para vocês, tá bom? Aqui, nossa, que pequenininho, fica ruim assim, né? Aí, ó. Tirem um print, que eu acho que depois dá para ampliar. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar no... Sei lá. Mandar para vocês. Se precisarem, então me peçam, tá? Tudo bem, meus anjos? Posso parar de compartilhar a tela? Já deu para tirar? Sim. Sim. Ok. Então, acabamos a aula de hoje. Uma boa tarde para vocês. Bons estudos. Eu espero que vocês consigam entender bem essa matéria para se saírem bem na prova. E a gente vai fazer, então, eu vou passar a prova para vocês hoje à tarde, faltava só essa parte. Tem algumas questões em teste, outras para responder. Então, eu vou imprimir a folha assim, ó. Vai imprimir, ó. Eu vou mandar o arquivo para vocês, vocês podem tanto imprimir e resolver na folha, ou colocar só as respostas numa folha separada. Tá legal? E como hoje é quarta-feira, vocês têm até a próxima quarta-feira para me devolver. Pode ser? Combinado? Toda a matéria que a gente viu, que está na apostila, vídeos, algumas questões. Lembra lá do raio? Kika, de onde vem o raio? Vou perguntar alguma coisa sobre aquilo também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau, amores. Bom descanso. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.